Prezados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, sequência da oração sacerdotal de Jesus, nos coloca diante desta prece de Jesus. Esta prece de Jesus que ao mesmo tempo que nos consola, que ao mesmo tempo que nos enche de esperança, também, de certa forma, é uma prece talvez das mais exigentes para nós, que Jesus faz ao Pai. Jesus pede ao Pai que possamos chegar, possamos alcançar a unidade perfeita, para que eles estejam comigo, como tu estás em mim, para que eles vejam a minha glória, para que eles contemplem a minha glória, para que eles conheçam teu nome. Jesus deseja que nós possamos contemplar aquilo que Ele contempla. Jesus deseja que nós possamos contemplar a glória que Ele participa de junto do Pai. Ele que subiu ao mais alto dos céus, deseja que nós contemplemos esta glória, que nós contemplemos a face de Deus, a salvação. Mas vejam, aí vem a exigência. Para que possamos contemplar a unidade perfeita, é preciso viver na unidade perfeita. Para que possamos chegar ao ápice dessa unidade da Trindade, a unidade do Pai com o Filho e o Espírito Santo, Jesus pede que todos sejam um, como tu, Pai, e eu somos um, para que o mundo creia. Ou seja, quem crer será salvo, já diz Jesus. Então, para que possamos contemplar a unidade perfeita, é preciso que antes nós vivamos esta unidade, para que, crendo nessa unidade, nós possamos vivê-la. Vejam só que não é fácil dizer que crê. É fácil dizer, você crê na unidade de Deus, na unidade perfeita, na unidade da Trindade? Sim, creio, mas vive egoisticamente, vive separadamente, pensa somente em si, nunca é capaz de viver essa unidade, de estar em comunhão. Então você não crê, você apenas diz que crê. Você, como já falávamos na liturgia de semana passada, entre a realidade e a teoria, a realidade de Deus, a realidade de Jesus na glória. Jesus está no mais alto dos céus, glorificado pelo Pai. Isso é uma realidade, não é uma teoria. Assim também tudo aquilo que nós cremos, como também hoje o que Jesus nos apresenta como unidade perfeita, é preciso crer, acreditar nesta realidade e não apenas numa teoria. E por isso só cremos se vivemos, só vivemos se acreditamos. Só vou procurar me esforçar, viver a unidade aqui na terra, se eu acreditar que esta unidade chegará à perfeição, que esta unidade alcançará a unidade perfeita. Mas se eu não creio, se eu não vivo, logicamente eu não viverei e não acreditarei. Então vejam, nós estamos também nesta semana de preparação à festa de Pentecostes, e a igreja também instituiu esta semana como a semana de oração pela unidade dos cristãos. A oração sem obras, a fé sem obras, já dizia São Tiago, é morta. Pois bem, não basta só rezar pela unidade, preciso trabalhar, empenhar-se pela unidade, acreditar na unidade. E nós, diante da nossa paróquia, diante da nossa comunidade, será que nós acreditamos nessa unidade? Para que acreditemos, acreditar nessa unidade dentro da vida comunitária, da vida paroquial, é preciso praticá-la. Até que ponto eu estou colaborando para a unidade?
E até que ponto estou colaborando para a desunião, para a discórdia, para a divisão? E por isso, o diabo, aquele que divide, ele rodeia, diz já o Salmo, rodeia como um leão a rugir, esperando a presa a ser devorada, para devorar. É assim que o diabo fica ao redor da igreja. O diabo, ele rodeia a igreja, ele fica rodeando, esperando justamente aquele que vai, de certa forma, se enfraquecer, para que ele possa pegar. Ele pega a presa enfraquecida. Então vejam que interessante isso. A unidade faz com que os fortes sustentem os fracos, não o contrário. No mundo, essa unidade ela é uma teoria, mas na igreja ela precisa ser uma prática. No profissionalismo, a unidade ela é uma teoria, porque na verdade cada um quer apresentar uma eficiência maior para ser promovido, etc, etc. Na igreja não. Na igreja, quanto mais nós nos fortalecemos uns com os outros, mais nós nos fortalecemos no todo, no corpo todo. Porque um que se enfraquece se torna uma presa fácil para o leão que rodeia ao redor, pronto para devorar, que é o diabo. Pois bem, quando esse diabo ele ataca, ele não ataca uma pessoa, ele não ataca um elemento, ele ataca o corpo inteiro. Porque para ele chegar até a presa, que aparentemente é a presa mais fácil para ele vai ter que atacar o corpo todo. Por isso vejam então que para que o mundo creia de Jesus, precisa essa unidade de todos. Por isso nessa semana que nós rezamos pela unidade dos cristãos, precisamos rezar pela unidade primeiro também da igreja. Se dentro da nossa própria igreja nós não tivermos uma unidade, dificilmente nós vamos trabalhar essa unidade com os demais cristãos de outras denominações religiosas. E aí nós poderíamos dizer, mas é difícil viver a unidade. Sobretudo, às vezes dentro da igreja se torna difícil, por quê? E por que é tão difícil viver a unidade? Porque na verdade nós buscamos muitas vezes uma fé alicerçada na nossa pessoa. Buscamos uma fé alicerçada nas nossas ambições pessoais, nas nossas paixões pessoais. Nós buscamos uma fé alicerçada na minha satisfação, não na realização da igreja. Eu não me coloco a serviço do bem da igreja, eu coloco a serviço do bem que eu posso obter da igreja, ou do bem que eu posso fazer para a igreja. Não, eu não posso fazer bem nenhum para a igreja sozinho, mas eu com a igreja, com os outros, posso fazer um bem muito grande. E vivendo essa unidade então dentro da igreja, eu posso também vivê-la com as demais denominações religiosas. Por quê? Porque na verdade todos professamos uma mesma fé em Jesus Cristo, a unidade perfeita. E chegaremos a essa unidade perfeita se dermos testemunho dessa unidade também aqui na terra. Agora, se nós nos pautarmos por teorias, por ideias, nunca chegaremos à unidade, porque as teorias, as ideias, a doutrina, cada um estabelece uma, mas todas convergem para uma mesma pessoa. Então, as igrejas só vão se unir se elas, de fato, buscarem a mesma pessoa, focar na mesma pessoa, que é Jesus Cristo, e não numa ideia. Se eu for buscar a unidade a partir da minha ideia e querer que os outros foquem na minha ideia, na minha teoria, não vai haver unidade, e vice-versa. Mas se eu for buscar o outro que está afastado, o outro que é de uma outra denominação, buscando encontrar nele, buscando encontrar naquela igreja, naquela religião, buscando encontrar a mesma pessoa, aí teremos algo em comum.
isso, então, é ali que brotará a unidade, a mesma pessoa, Jesus Cristo. Por isso, vejam, a unidade é muito importante. E a unidade supõe coisas pequenas: pensar no outro, solidarizar-se com o outro, ser capaz de compreender o outro, não pensando sempre em si, mas também pensando no outro. Nós estamos muito próximos para viver um outro momento na nossa igreja, dentro dessa pandemia, que é o provável retorno das celebrações públicas na igreja. O povo poderá voltar, possivelmente, a participar das celebrações, mas não como antes, ainda não como antes. Será possível dentro das exigências que são necessárias. Uma delas é que para cada celebração, nós iremos apenas poder ter 30% da capacidade das pessoas que vêm àquela missa na igreja. Então, imagine a igreja matriz numa missa de um determinado horário de domingo. Pois bem, nós teremos que ter 30% daquele povo. E aí está, né? Até que ponto nós vamos colaborar para que haja, então, esta unidade, de que todos possam participar, mas ao mesmo tempo, cada um num momento. Aquele que vier numa celebração não pode querer vir na outra, tem que esperar que o outro também tenha a oportunidade de participar. Aqueles que são do grupo de risco, ainda no primeiro momento, não é permitido, não é possível, é preciso se resguardar ainda um pouco mais. Então, em vista dos outros, ele precisará também renunciar um pouquinho, e precisará continuar fazendo o isolamento social, etc. Então vejam que um vai precisar pensar muito no outro, e no todo ao mesmo tempo, e juntos, um pensando no outro, um em comunhão com o outro, nós vamos então, de certa forma, continuar dando testemunho dessa unidade que a igreja tem dado até agora, não é? Se nós formos ver a igreja, né, católica, outras igrejas também, mas falando de nós, primeiramente, de dentro de casa, né, nós demos um bonito testemunho até agora, né, nesse tempo de pandemia, respeitando o isolamento, né, retiramos todas as celebrações, né, vivemos a Semana Santa, que é a semana maior da igreja, que para nós talvez foi a semana mais difícil, e nós ficamos em casa, tentamos fazer algo para celebrar, para estar juntos, para estar unidos. Então, demos um testemunho de unidade, então precisamos continuar dando esse testemunho, né? Então, quanto seja possível, e se retornem as celebrações com restrições, nós precisaremos estar preparados para isso. E para isso, estar preparado significa estar de fato pronto para viver a unidade, pensando um no outro e ajudando um ao outro a compreender, né, para que todos possam de fato usufruir de tudo aquilo que Deus tem a nos oferecer por meio da sua igreja, através sobretudo das celebrações da Eucaristia, através da celebração dos sacramentos. Continuemos pedindo então ao Senhor a unidade, mas procuremos sobretudo nos esforçarmos para praticar aquilo que hoje rezamos, aquilo que hoje pedimos. Assim seja. Amém.